Salve, salve, meus amigos! Tudo bem? 12 em Campo News desta terça-feira, dia 13 de dezembro, no ar. Amanhã, dia de reapresentação. Volta dos jogadores às atividades, né? Voltamos com o futebol. Isso que é legal, isso que tá todo mundo com muita saudade. A gente vai falar no vídeo de hoje aqui sobre 45 milhões de prejuízo para o Coringão, com 5 jogadores, e vocês vão saber quem são eles. A gente vai falar aqui também sobre a confirmação do Flamengo em suas redes sociais com relação ao Vitor Pereira. O Flamengo soltou, tanto no Instagram como no Twitter, uma nota realmente com foto, enfim, confirmando o Vitor Pereira como seu treinador. A gente vai falar sobre isso também. E, claro, não podemos deixar de falar sobre a pretensão do Corinthians em comprar o Yuri Alberto, mas pode envolver o Robert Renan neste negócio. Antes de eu falar tudo isso daí para vocês, eu tenho um recadinho, se liga só. Antes de começar o vídeo de hoje, eu gostaria de apresentar a vocês o nosso novo parceiro, a 1xBet, que é a parceira oficial do Barcelona, é também agora patrocinadora aqui do 12 em Campo. Na 1xBet, você tem grandes ganhos e pagamentos rápidos, minha gente. Se você procura uma casa de apostas segura, você achou. E para os inscritos aqui do canal, é só usar o meu cupom, que está aparecendo na tela, e vocês ganham em dobro, tá bom? A Copa do Mundo está rolando. É uma boa chance de ganhar uma graninha extra, hein? Aposte na 1xBet, parceira do 12 em Campo. Tá aí o recadinho, recadíssimo da 1xBet. Muito obrigado mais uma vez pela parceria. A gente vai começar falando aqui no vídeo de hoje sobre a confirmação do Flamengo, tá? Em suas redes sociais com relação à contratação do ex-técnico do Corinthians, Vitor Pereira. Vitor Pereira, que deixou o clube no dia 13 de novembro de forma oficial, há exatamente 30 dias. Há exatamente 30 dias, hoje 13 de dezembro, há exatamente 30 dias do Willian Monteiro Alves ao final da partida entre Corinthians e Atlético Mineiro, último jogo do Campeonato Brasileiro. Duílio foi à entrevista coletiva e comunicou de forma oficial que o Vitor Pereira não continuaria, não daria sequência ao seu trabalho, à sua trajetória no Corinthians. E até então todo mundo sabia que era uma questão familiar. O Vitor Pereira disse que tinha a questão da sogra, que tinha um problema de família, que iria se dedicar às questões familiares. Enfim, todo mundo sabe, essa história é batida, essa história não vale nem muito a pena ser repercutida. O Duílio ainda lembra, a gente lembrando as palavras do Duílio, né, que o Vitor Pereira foi um irmão que o futebol deu a ele. O Vitor Pereira, há informações de que sempre almoçava ou jantava na casa do Duílio, enfim, isso aí eu não sei se é verdade ou não, né, mas, enfim, era uma amizade muito próxima. E o Vitor Pereira fez juras de amor ao Corinthians e disse que iria embora para cuidar da sua família. Bom, uma semana depois, 10 dias depois, começaram as especulações, os rumores. O UOL trouxe a informação de que o Vitor Pereira estava acertando com o Flamengo. E muito se discutiu sobre isso. E hoje, de forma oficial, tá? De forma oficial, vou colocar aqui na tela para vocês. O Flamengo publicou esta nota, né, no seu Instagram e no seu Twitter, dando conta de que o Vitor Pereira está acertado com o clube. Eu vou ler aqui na íntegra para vocês. No Instagram, ele diz o seguinte: o Clube de Regatas Flamengo informa que tem um acordo com o técnico Vitor Pereira para comandar o elenco profissional em 2023. E por que aqui o Flamengo usa a palavra acordo, né, e não anúncio, ou não anuncia de forma oficial? Porque o Vitor Pereira ainda tem contrato com o Corinthians até 31 de dezembro. Então ele não pode, as partes não podem anunciar um acordo
de forma oficial, né? O contrato já está assinado, dia 1º de janeiro, minha gente, o Flamengo certamente vai colocar nas suas redes sociais ali o Vitor Pereira como seu novo comandante. Fica a pergunta, quem vai falar sobre isso e quem vai repercutir esse assunto aí de forma oficial pelo lado do Corinthians. Bom, muito bem, seguindo aqui com o 12 em campo, vamos falar sobre esse prejuízo, minha gente, que o Corinthians está mais uma vez levando com relação a 5 jogadores. Tá? São 5 jogadores que saem do clube agora ao final de 2022, dia 31 de dezembro, oficialmente deixam de ser atletas do Corinthians, e somando tudo que o Corinthians pagou por esses jogadores, dá aí 45 milhões de reais. Tá? Só o Ramiro, e a gente vai começar falando, Ramiro, Fecim, Danilo Avelar, Thiaguinho e Matheus Matias. Até o UOL trouxe uma reportagem hoje interessante sobre isso. O Ramiro, o Corinthians pagou pelo Ramiro 26 milhões e 500 mil reais. O Danilo Avelar custou quase 10 milhões ao Corinthians. O Thiaguinho, 2 milhões e 950 mil. O Fecim, 2 milhões e o Matheus Matias na casa de 1 milhão e 200 mil reais. Então, somando esses valores, são 45 milhões de reais, o valor que o Corinthians precisa para comprar o Maicon, por exemplo. É mais ou menos nessa faixa, 38, 40, enfim, seria o dinheiro suficiente para o Corinthians comprar o Maicon em definitivo. Então, são jogadores que o Corinthians gastou muito, estão saindo de graça agora ao final da temporada. Ainda tem a questão do Matheus Vital, que está indo para o Cruzeiro, mas o Matheus Vital ainda tem uma cláusula ali no contrato, entre as partes, que, se vendido, o Corinthians levará um percentual disso, mas enfim, mais dinheiro que acaba sendo desperdiçado no Corinthians. Bom, e para a gente encerrar o vídeo de hoje, minha gente, vamos falar sobre Yuri Alberto no Corinthians em definitivo. Bom, como eu falei ontem aqui, o Zenit quer vender o jogador, quer 25 milhões de euros, coisa de 140 milhões de reais. O André Curi, que é o empresário do Yuri Alberto, e é uma pessoa que tem um trânsito muito bom dentro do Zenit e do Corinthians, está intermediando essa negociação. O Corinthians quer pagar um valor menor, evidentemente, esses 25 milhões de euros são inviáveis para o Corinthians. O Corinthians aceita a transação, mas desde que por um valor menor. Agora, o Robert Renan, sim, pode entrar nessa transação. O Robert Renan, e aí a gente tem que aguardar ainda para saber se seria o Robert Renan e mais algum dinheiro, enfim. Mas o Robert Renan é um zagueiro que o Zenit tem interesse, inclusive nesse jogo que eu citei na última partida do Corinthians no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro, um olheiro do Zenit estava na Neoquímica Arena observando o futebol do Robert Renan. Jogador que está na seleção brasileira, da categoria de base, foi convocado para disputar o Sul-Americano, vai ficar até mais ou menos ali início de fevereiro, metade de fevereiro, então vai desfalcar o Corinthians nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista e de repente nem joga mais pelo Corinthians, dependendo desse acordo, se o Corinthians topar uma transação aí entre Robert Renan, envolvendo Robert Renan para ter o Yuri Alberto em definitivo. Quero até a tua opinião sobre isso. Deixe sua opinião aqui nos comentários. Você toparia uma troca? Robert Renan por Yuri Alberto? Vale mais algum dinheiro? Enfim, e deixe seus comentários sobre os assuntos que a gente tocou aqui neste vídeo, para que a gente possa entender e saber aquilo que você pensa. Deixa seu like também, se inscreva aqui no canal, tá bom? E compartilhe o vídeo. Espero vocês às 9 da noite, live, vamos falar tudo sobre isso e mais os assuntos do dia. Valeu, meus amigos, grande abraço, até mais, excelente dia a todos, tchau, tchau.